Romanos diz: não vos conformeis com o padrão desse mundo, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que aí então possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outro momento, 2 Coríntios 10:3 diz: pois embora vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas e toda a cadeia de pensamento. Irmão, a nossa luta como cristãos não é mais uma luta natural. A nossa luta como cristãos é uma luta sobrenatural. Então eu não posso vencer uma luta que é de Deus se eu não estiver conectado com Ele. A minha luta não é mais minha, a minha luta agora é a luta dele. É Ele quem luta por mim, é Ele quem vai na frente. Se Ele não fizer, não há quem faça. Se Ele abrir a porta, não há quem feche. Se Ele fechar, não há quem abra. Você está comigo? Diga amém. A gente não pode diluir, irmão. A gente não pode diluir a verdade do Evangelho para que mais pessoas bebam. O que adiantaria mais pessoas bebendo de algo que agora não tem mais poder de curar? A gente não pode diluir. O Evangelho continua sendo um convite radical para abrir mão da sua história e viver uma história com Deus. Sabe, eu tenho um chamado apostólico, eu já falei isso algumas vezes, eu falo sem nenhuma vergonha ou pudor. Se Deus me chamar ano que vem para que eu vá com a minha família para qualquer nação na face da terra, eu nem pergunto o que Ele vai fazer, eu só pergunto que dia Ele quer que eu vá. Porque há alguns anos atrás, quando começou o meu ministério e ninguém via nada em mim, Deus já via e chamava a existência o que nem eu imaginava que poderia acontecer. Então, quando acontece a primeira transição, você fala: cara, quer saber? É melhor do que eu imaginei que seria. E aí, quando acha que está tudo confortável, Deus te chama para abrir mão de novo. E aí você abre de novo e você fala: quer saber? É mais poderoso do que eu imaginei que seria. Irmão, a jornada e os desertos são uma didática de Deus para provar para você que Ele sabe mais do que você. E por mais que alguns períodos não façam sentido, quando tudo se encaixa, a gente percebe que é infinitamente melhor do que tudo aquilo que a gente construiu sem Ele. Você está comigo? Eu estava falando sobre isso no Rocket Camp, que eu ministrei lá sexta-feira. A gente dirigiu 5h30 para ministrar. A gente pregou, comeu e dirigiu 5h30 de volta para cá. Por que isso? Porque no meio de 200 adolescentes pode ter um Billy Graham para a minha geração. Porque o pastor da minha filha pode estar naquele acampamento. O pastor da minha filha, eu falei isso com eles, eu falei: sabe o que me consome? A ideia de que daqui a 15 anos vocês são os líderes da igreja. Você já parou para pensar nisso? Isso te alegra ou te assusta? Eu olhei para alguns deles distraídos, eu dando tudo de mim, eu tentando derramar tudo que eu podia, eu fazendo liberações, eu ativando chamado, alguns conectados e queimando, alguns completamente distraídos. Eu pensava: Deus, daqui a 15 anos eles estão liderando a sua igreja. Daqui a alguns anos eles estão pastoreando a minha filha. Daqui a alguns anos eles estão pastoreando o coração do meu filho. Só abrindo esse parênteses. A gente precisa se gastar tendo esse entendimento. Irmão, se eu entreguei a minha vida para Jesus, não é mais a respeito só do que eu quero, é a respeito agora do que Ele quer. Existe uma agenda de Deus antes de existir uma agenda sua. Existe uma agenda de Deus, existe uma agenda de Deus para a Flórida, existe uma agenda de Deus para a América, existe uma agenda de Deus para o Brasil, existe uma agenda de Deus para a Lagoinha, Miami, existe uma agenda de Deus para o teu business. Então, a grande verdade é que quando a gente entende esse poder da soberania de Deus, a gente gasta mais tempo entendendo a agenda dele do que querendo forçar para ele a nossa. Deus já tem planos a teu respeito, Deus já tem palavras a teu respeito, Deus já tem promessas a teu respeito, Deus já tem milagres reservados sobre você. Você está comigo? Diga amém. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que Deus está me convidando para mudar a minha rota, não para melhorar o meu caminho. Deus não quer melhorar o teu caminho, Deus quer mudar os teus caminhos. Deus não quer melhorar os teus pensamentos, Deus quer mudar os teus pensamentos. Deus não quer melhorar a tua história, Deus quer mudar a sua história. É mudança, é um shift, é mudança de natureza, é mudança de rota, é viver coisas novas. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Deus tem infinitamente mais para nós do que tudo que nós já pedimos ou pensamos. Existe mais de Deus, existe mais de Deus.
Eu estava falando para esses adolescentes, eu lembrei agora por que eu citei eles. Eu estava falando, sei lá, 13 anos atrás, quando eu comecei o meu chamado e o meu ministério com jovens, eu pregava para 15 jovens dentro da garagem da minha casa. Um deles está aqui, inclusive, se mudou com a família do Brasil para cá, para ser parte da nossa igreja, 13 anos depois. Eu falei, eu pregava para 15 jovens na garagem da minha casa, com o mesmo temor e afinco que eu prego hoje para 6.700 famílias, talvez 15 mil pessoas. Irmão, por semana são 20 milhões de pessoas assistindo o conteúdo das pregações. Você tem noção? Se você pegar os esboços, 60% deles são os mesmos que eu pregava 13 anos atrás. O que mudou? Deus pegou 15 e agora transformou em 20 milhões por semana. Pega isso, pega isso. Se não for para celebrar, celebra pelo menos para não ficar chato. Me ajuda aí. Onde é que você quer chegar, André? Eu quero chegar num ponto. Antes de eu conhecer Jesus, eu acreditava que eu tinha uma agenda para a construção da minha história. Eu achava que era bom os planos que eu tinha. Até que Deus entrou na história e mostrou a agenda que Ele tinha para a construção da minha história. E eu vi que era como lixo comparado a tudo aquilo que Ele tinha. Paulo chega ao ponto de dizer, olha, eu considero como esterco. Eu considero como esterco toda a minha expectativa e plano, se comparado àquilo que Deus tem preparado para mim. Você está comigo? Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus? Levante suas mãos, declare com autoridade, diga, Pai, eu não quero caminhar em círculos. Diga, eu não quero viver o que é bom. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver o extraordinário. Eu quero acessar lugares que, se não fosse a sua graça, eu jamais teria acesso. Eu quero viver milagres que, se não fosse o poder do teu nome, eu jamais teria acesso. Pai, muda a minha mente e aumenta a minha expectativa pelo sobrenatural. Eu quero viver o que você disse que eu viveria. Eu quero conquistar o que você disse que eu conquistaria. Eu quero que meus filhos se tornem o que o Senhor disse que eles se tornariam. Diga, eu quero a tua vontade, não a minha. Faça a sua vontade, Pai. Seja feita a sua vontade, assim na terra como já é feita nos céus, em nome de Jesus.